Bom dia! Muito bom dia! Como que vocês estão? Oh, bom dia, Iris! Como que vocês estão, gente? Bom dia! Essa manhã de quarta-feira, que aqui tá muito friozinho, mas que delícia estar aqui. Vou mandar aqui para algumas pessoas que nós já vamos iniciar e já vou chamar minha convidada. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Existir, escutar teu clamor, que eu respiro, Vamos lá, a gente já vai começar, tá? Bom dia, Mi! A minha convidada já chegou aqui, né? Deixa eu já chamar ela aqui, pra gente já dar início. Te mandei o convite, Emily. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá Tudo me bem, ouvindo minha bem? linda? Tá muito frio aí? Tá, um pouquinho. Bom, eu tô muito feliz de estar com você aqui. Muito bom dia, Mi! A Mi é uma maravilhosa, viu, Emily? Pode. É, Todo mundo já tá com a sua xícara de cafezinho, chazinho aí? eu tô com a minha aqui. Ótimo, vamos dar início nesse bate-papo nosso. Eu tenho Compartilhar. certeza que vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. E para começar, se apresente para o pessoal. Bom dia, eu tava enviando a live aqui para É isso, as envia aí mulheres. para o pessoal. Eu vou E enviando aqui também para mais gente. primeiro que é um prazer estar aqui de novo com você. É uma troca que vem assim vai fazer um ano já, né, que a gente se conhece, Já né? um ano que a gente se conhece. Nossa, que coisa boa. Mas é uma troca tão rica porque assim, nós temos jornadas ali diferentes e ao mesmo tempo tudo se conecta. Sim, Tudo se conecta no fato de apenas a gente ser mulher. E eu sou terapeuta especialista no emocional feminino. Eu estou aí nessa jornada, um chamado de Deus para acolher mulheres, ajudar mulheres a sair de prisões emocionais e se reconectarem com a sua verdadeira identidade. E é tão lindo que nesse processo, é, isso não acontece quando a mulher não se depara com a realidade de que o que é ela ser mulher, né? Por que que ela é mulher? O que que tem dela ser mulher? E é uma jornada linda, eu adoro, assim, é muito gratificante. E é isso, espero hoje poder compartilhar aí conhecimentos com vocês, essa troca, porque na verdade eu não conheço uma mulher que a gente se conecte e não tem uma, né? Todas eu acho que temos de transbordar, temos o que transbordar e compartilhar com a vida das outras. isso. É exatamente isso. Eu sempre digo, né, que ninguém é grande demais para não aprender e ninguém é pequeno demais para não ensinar. Então, às vezes a gente acha que aquilo que a gente carrega é tão pequeno, Uhum. mas você senta e o simples compartilhar, você vê que acende uma luz na vida de outra pessoa, de outra mulher. E eu acho que é esse o grande sentido da vida, né? Eu falo que a vida é uma caminhada. Alguns estão mais adiantados, alguns estão mais atrasados, alguns estão pelo meio do caminho, alguns estão na beira do caminho, mas todos estamos caminhando. Quando decidimos caminhar, o Senhor vai colocar pessoas ao nosso lado para nos ajudar a seguir em frente. E conta um pouquinho para nós, Emily, como que surgiu na sua vida eu já conheço essa história, mas conta para o pessoal como que surgiu na sua vida esse desejo de ajudar mulheres. Olha, eu falo que
o nosso chamado sempre ronda a gente, mas a gente nunca percebe, né? Ou às vezes a gente não quer ver, assim. É, mas Deus sempre mostrava ali em toda a minha trajetória, desde de adolescente, essa questão de, em situações que ele me colocava como adolescente para acolher uma outra adolescente. Mulheres chegavam até mim, adolescentes ali, para pedir um conselho, para pedir um direcionamento. E, assim, muitas vezes eu não entendia. Mas é que eu tinha, naturalmente, um padrão, assim, vamos dizer, aquela mais certinha, certinha, assim, que, né? E depois eu descobri que aquilo era um medo, né? Era primeiro temor a Deus, mas tinha um medo ali guardado. E aí foi na jornada, crescendo, virei adulta, passei pela jornada profissional, né, corporativa, e as mulheres vinham sempre. Eu não precisava conhecer a mulher por muito tempo. Eram poucas conversas para a mulher de repente estar abrindo algo bem íntimo da vida dela, se colocando bem vulnerável. E eu ficava assim, como que essa moça está me contando isso? Mas eu tentava ali ajudar de alguma forma, mas eu não entendia, né, como que chegava assim, porque eu não era assim. Eu sempre fui muito reservada. Então, para eu compartilhar algo da minha vida assim, olha, dá para contar na palma das mãos as pessoas que eu compartilho. Por quê, né? Porque, assim, era do meu jeito, assim, de ser mais reservada. E aí foi caminhando, eu não percebia. Mas fala que o chamado sempre bate a porta e a gente, uma hora, vai ter que abrir. E aí eu tive que adoecer, eu tive uma crise de ansiedade generalizada, eu tive que vivenciar uma crise de pânico para entender que a minha jornada profissional que eu tinha passado por anos não era mais aquela ali. O senhor já estava falando, essa porta vai fechar. Essa porta vai fechar. E aí a gente vai teimando, né? Não, mas eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que ser uma mãe, eu tenho que estar em ambição profissional o tempo todo. E assim, né? O que que a sociedade pede da mulher, né? Tudo que a sociedade pedia da mulher, eu estava ali meio que gabaritando de certa forma, trabalhando, envolvendo profissionalmente, um casamento, graças a Deus, abençoado, estável, uma família. Mas aí Deus fala, não. E aí foi quando eu adoeci, e aí eu fui pro secreto, e o Senhor falou, esse caminho acabou. E aí Deus me permitiu, sabe? Eu falo que de forma sobrenatural, a sair daquela ansiedade generalizada, a nunca mais ter aquela crise de pânico, graças a Deus. Porque eu falo que assim, eu já passei por muitas situações de notícias de impacto na vida que poderiam me dar aquela crise que eu tive, mas Deus nunca me permitiu ter. Mas no dia que eu tive, foi simplesmente uma manhã que eu ia trabalhar. E ele estava falando, a porta vai fechar. Entrega, entrega. E aí eu entreguei. E aí eu fui pro secreto, eu entendi que era tempo de integrar. E aí começou todo o processo do Senhor me direcionando. Eu falava, mas o que eu vou fazer, Senhor? Eu não consigo fazer mais nada se não for para honrar o teu nome falando, né? E aí foi onde eu me encontrei com a terapia integrativa. Eu vivenciei ela no meu processo de autocura emocional, né? A gente sempre fala assim, autocura, e algumas pessoas ainda falam, não, mas só quem tem poder de curar é Deus. E é só Ele mesmo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Toda caminhada de fé é você dar o passo, você fazer a sua parte e confiar que o Senhor vai fazer a parte dele. Então eu tive que fazer minha parte. Eu tive que, no momento ali onde eu estava me curando dessa ansiedade, dessa questão, me descobrindo novamente e estudar. E aí o senhor me colocou e eu devorava aquele conteúdo e falava, faz todo sentido, porque quando eu me tornei mãe, eu fui estudar sobre o comportamento humano, sobre o desenvolvimento humano, para não ter uma infância traumática para o meu filho. Isso já veio com a maternidade. Só que eu não entendia, porque eu só usava aquilo em casa, na maternidade. E aí todo aquele conhecimento veio à tona, eu entendi por que eu tinha tanta vontade de estudar sobre aquilo, sobre as emoções. E aí foi um processo lindo, vamos dizer, e não foi fácil, né? Mas é lindo. E aí o senhor me colocou, eu entreguei a profissão de anos que tinha e me coloquei agora nessa jornada. Que eu falo que, assim, a profissão anterior, eu tinha uma responsabilidade muito grande sobre o que é de valor nessa terra, né? Na empresa, eu tinha que cuidar de algo realmente de valor nessa terra. E o senhor me tirou aquele valor e ele me deu algo muito mais valioso, que Uau, são histórias. vidas. Para E aí, Deus, essa jornada. vidas importam. Uhum. É sempre sobre isso. Eu acho lindo, Emily, sua história, porque às vezes a gente espera as coisas não estarem bem para a gente mudar.
Uhum. E no seu caso, é claro que foi uma crise que desencadeou esse despertar para a mudança, mas financeiramente você estava super bem, com cargo de liderança. Se fosse, digamos assim, que muitas mulheres hoje galgam o profissional. Se fosse esse o seu principal objetivo de vida, você estava na sua plenitude, porque você estava numa posição que muitas mulheres almejam, com responsabilidades que muitas pessoas almejam, um salário excepcional, e você abrir mão de tudo isso para viver um propósito que você nem sabe o que vai acontecer. É confiar. Engraçado que ontem nós estávamos em aula, no seminário, e o professor trouxe justamente isso, falando sobre, às vezes a gente fala muito de boca cheia que obedecer é bem melhor do que sacrificar. Só que a gente não para pensar que algo mais valioso que nós temos na nossa vida hoje é o tempo. E quando eu não obedeço, eu estou sacrificando tempo. Por quê? Porque as coisas vão passando, 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 e aquele tempo que eu estou perdendo não vai voltar. Não. Então, às vezes a gente acha que a vida é só sobre nós, mas não é. É sobre as pessoas que estão ao nosso redor e sobre as pessoas que nós podemos alcançar com aquilo que o Senhor nos entregou. E eu acho maravilhoso, fantástico a sua história. Dentro de tudo isso, qual é o seu maior, vou falar desafio, nessa jornada e entender o que é ser mulher? O que te ensinaram? O que você levava de construção para a sua vida sobre o que você carregava? O que te colocaram de bagagem sobre o que é ser mulher? Ó, a gente não ensaiou, tá, gente? Tá sendo tudo... Quando são histórias reais, a gente nem precisa, né? A gente fala. Sim. O que mais veio é abrir mão do controle que eu achava que eu tinha, né? E que eu cresci acreditando que eu teria, que eu tinha que ser independente, que eu tinha que dar conta, que eu não podia depender de homem nenhum para nada, mas com todo eu via que vinha assim dos meus pais, das mulheres ao redor, como uma direção de meio que de segurança, de socorro que eles tinham para dar. Não depende de homem para nada, tenha o seu próprio salário, sabe? E eu fui com muita força nisso. Eu fui com muita verdade mesmo, que não, eu preciso trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e já trabalhando com situações assim que já me demandavam uma responsabilidade. E eu fui seguindo, estudando e trabalhando e assim, me desenvolvendo ali profissionalmente. Então, eu fui mãe aos 21 anos do meu filho, né? Do Leonardo. Mas, quando, mesmo sendo mãe nova, aos 21, que eu falo que Deus traz tudo no tempo dele, né? Eu já tinha um caminho ali já trilhando, sabe? Já tinha um caminho ali, já estava trabalhando numa empresa boa, já também tinha uma certa ali estabilidade, porque assim, eu nunca neguei serviço. Eu sempre fiz tudo que eu fiz com muita excelência, desde lá quando eu comecei com uma estagiária, desde quando eu fui. E isso era muito grande para mim, que a mulher tinha que ser dependente, que ela tinha que dar conta de tudo. Então, eu trabalhava fora, eu estava finalizando a faculdade na época, e aí veio a maternidade e eu fui equilibrando os pratinhos. Não, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser uma mãe presente, porque sempre foi um valor muito grande para mim. Eu quero ser uma mãe presente, eu quero ter uma maternidade ali, consciência, intencional. E aí eu fiz isso, assim, na medida que Deus foi permitindo. Eu falo que é fácil a gente ficar no controle, viu? Muitas vezes a gente fala assim, ai, mas cansa, a mulher equilibra muitos pratinhos, mas para nós, com a habilidade que Deus nos deu, é fácil. Fácil assim, a gente pega, a gente dá conta, né? Uhum. Até certo ponto, assim. Mas não é o que Deus tem. Não é saudável, sabe? Porque esse extremo é muito de ser independente faz. Eu já conhecia, né? Eu conheci meu esposo com 18 anos e sempre foi um homem assim muito muito parceiro, muito participativo, muito família. Só que eu percebo hoje o quanto esse ser mulher independente, junto com ele, muitas vezes roubava um pouco o espaço dele. É.
sem querer, mas porque tinha enraizado na minha mente que eu tinha que ser independente, que eu não podia confiar, crenças assim que absurdas de que talvez algumas mulheres viveram ao contrário, mas eu vivi o extremo, que é o que a sociedade pede. Então você vai ter que desenvolver profissionalmente o máximo, você vai ter que fazer uma faculdade, fazer duas, ser formada, ser uma boa mãe, aquela mãe que vai em todas as reuniões do filho e trabalha fora, e sua casa tem que estar bem. Olha, eram muitos pratinhos. E essa crença forte de que eu tinha que dar conta. E isso cansa. Cansa. E é um peso que é invisível, porque para todos lá fora, a gente carrega aquele sorrisão mostrando que tá tudo bem. Mas o nosso emocional vai ficando totalmente sobrecarregado. E a palavra de Deus ela é bem clara que a gente é um ser trino, né? A gente precisa estar em harmonia. E quando um desses tripés estão fora do local, as outras áreas tendem a desmoronar também. Né? Uhum. Às vezes a gente está com o espiritual bem forte, mas o emocional totalmente abalado. E porque tantas vezes Davi clamava para o Senhor sondar a alma dele, aquietar a alma dele, porque ele sabia que se a alma dele tivesse perturbada, ele não ia conseguir estar com o espiritual forte. Então a gente precisa sim cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa alma, para que a gente possa ouvir melhor a voz de Deus, assim como o corpo. Se eu não faço algo para o meu corpo, eu vou estar com o corpo cansado, não vou ter disposição para fazer as outras coisas. Então é um equilíbrio, né? Você trouxe na sua fala, e até a Mi colocou aí que isso também ela se identificou porque ela cresceu ouvindo essas falas. A questão da independência. Uhum. Você acha que essas raízes que foram tão fortemente desenvolvidas em nós, essas crenças que nos limitaram tão fortemente de independência, tem a ver com o fato de muitas vezes a gente falar que a gente confia em Deus, mas não se deixar vulnerável à dependência dele? Total. Total, porque era sempre assim, tem que fazer, ou seja, se eu tinha que fazer tudo, o que que Deus faria na minha vida? Uau. Meu controle, sabe? E assim, eu falo que Deus nunca largou a minha mão. Sabe? Eu agradeço muito que Jesus sempre esteve ali, mesmo eu muitas vezes negligenciando esse tempo com Ele, porque como que dá conta de tudo? Não tem como. E assim, as áreas que eu percebo que foram mais afetadas vestindo essa máscara da guerreira, porque o que eu mais ouvia, nossa, você é guerreira, desde nova eu escutava isso. Como você é guerreira, como você, menina, como você é batalhadora, como você, sabe, você é responsável. Mas eu aprendi que aquilo é daquela forma que eu tinha que ser. E, inconscientemente, eu não estava querendo ser outra pessoa. Eu só estava cumprindo com o meu papel que teria que ser. E aí, quando você vê que, assim, peraí, se eu sou independente de tudo, se eu tenho que dar conta de tudo. Se, então, o meu sustento vem totalmente da força do meu braço, então eu vou para fora, eu trabalho. Na época, eu fazia uso de transporte público, sabe? Cerca de 1 hora e meia de transporte público quando meu filho era pequeno, fazia faculdade, trabalhava. Então, onde está Deus na minha vida? Sabe? E aí a gente coloca assim, mas Deus está ali, obrigada a Deus, obrigada pela saúde, graças a Deus não faltou saúde, né? Para os meus. E assim, mas e aí? A gente está limitando Deus a uma coisa só? A pedir ali um milagre? Aí ir lá e falar, Senhor, hoje eu preciso de um milagre. Senhor, hoje eu agradeço o meu dia. Quando tem esse agradecimento. Ou, Senhor, eu creio em Deus, mas e aí? Como que esse Deus está vivendo presente na sua vida todos os dias? A gente se limita a colocar Deus em caixinhas, sabe? E eu tenho uma experiência assim surreal nesse período que o fato de eu passar a ser autônoma, para entender já foi algo assim muito impacto na minha vida, porque é quando você abre o controle geral do que você é, né? Porque quando você tá você confia, você tem aquela falsa segurança que tem o salário da empresa, tem os benefícios, tem aquela coisa do convênio, tudo aquilo que a sociedade fala. E a gente precisa, sim, gente. Não vamos fechar os olhos, porque a gente está numa sociedade que precisamos do mínimo possível para ter, sabe, o pouco de conforto que a gente precisa de segurança. Mas se não tem Deus,
E falei até para uma amiga essa semana, a gente passa muitos anos pedindo para Deus um bom emprego, um bom convênio médico, e aí eu preciso dessa porta porque tem um convênio médico, mas assim, e se a gente parasse de pedir um convênio médico e pedisse saúde? Uau! Sabe? E se a gente parasse de pedir nossa, Deus, eu preciso de uma segurança e falar, Senhor, se faça presente em minha vida, Nossa. sabe? Seja o provedor da minha vida. E então é isso, essa caminhada, eu percebo muito assim, essa abrir mão do controle, caiu muitas máscaras que eu tive que vestir durante anos, inconscientemente, sabe? Caíram muitas crenças de que de dois extremos também, tá? Porque eu cresci. Quando eu lembro quando eu estava adolescente, eu escutava muito disso, né? De um lado, seja independente, não dependa do homem para nada, do outro lado, na parte da fé, eu ouvia que eu tinha que ser submissa. Aí eu ficava naquele meio. Ou eu sou independente, ou eu sou submissa. O que que é isso? Até quando eu fui realmente parar para ler a Bíblia, entender, ler Mulher de Provérbios, que o submissa não é. E assim, quando eu vi essa questão de ser submissa, vinha de mulheres que estavam em questão de sofrimento. A Estavam gente via por pressionadas. essa ótica, né? E eu via mulheres me falando, não, tem que ser submissa ao marido. Mas a mulher não conseguia se cuidar, a mulher estava todo o dia inteiro assim, ela não saía cara para fora de casa, ela estava ali. E aí eu falava, mas como assim? Eu tô vendo dor no olhar dessa mulher, de alguma forma. Como que... E aí eu virava esse conflito. Até quando eu fui ler a Mulher de Provérbios, pedi pro Senhor, me revela, qual que é essa mulher que o Senhor fez para você? E eu entendi que submissa é estar sobre a mesma missão. Sabe? E fez muito sentido quando eu percebi que a minha parte de execução, né? A minha parte masculina de executora, de fazer, estava muito maior do que o meu feminino. O meu feminino o quê? A parte minha de ser também, de servir ao meu lar e também de me permitir ser servida. Quando Sobre a gente, isso. quando a gente Se tá permitir ser servida, se servida, permitir ser cuidada. dada. E aí eu não conseguia. Eu não sabia pedir ajuda para ninguém. Eu não sabia falar. Meu marido sempre foi muito assim, muito romântico, muito acolhedor. E às vezes ele vinha para mim aquilo meio que assustava, porque às vezes eu não sabia falar, eu tô com sede, ou vamos beber água. Eu já ia pegar o copo. Sabe? E Deus me mostra muito isso, o controle. E quando eu me coloco numa posição de ser autônoma, de ser empreendedora, com o Senhor no negócio, tudo isso Exato. cai. Tudo isso cai, porque assim, não tem nada Exato. de controle. As mulheres que vêm até mim são mulheres que ele desperta, sabe? E eu vejo assim, que agora eu aprendi a ser servida também. Aprendi a descansar. Ai, coisa linda. E quantas vezes, né? Voltando à fala de ontem da aula, a Iris estava comigo, estava, né, Iris, na aula. Quantas vezes, quantos sacrifícios foram feitos até chegar a esse lugar de obediência? Esse lugar que nós fomos projetados para estar desde o início. Mas que por conta de tudo que nós ouvimos, da formação que nós tivemos, nós não nos permitimos estar porque nós não conhecíamos. E que bom que ele é misericordioso e nos dá a oportunidade. Lá em Salmo 127, que eu gosto muito, que é um salmo assim que guia minha vida mesmo, vai dizer assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Aqui não está eximindo os construtores de construir. Mas se o Senhor não for o arquiteto, se ele não for o construtor principal, inútil será você construir qualquer coisa. E ainda vai dizer: se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. É o que você colocou, porque muitas vezes a gente está fazendo, mas sem colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, é para eu colocar minha mão aqui ou não é? E a gente está indo muito e sacrificando o nosso tempo, sacrificando às vezes nossa família, sacrificando as pessoas que o Senhor entregou nas nossas mãos, por conta de achar que nós temos esse controle que na verdade nós não temos. Mas, e ainda continua. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, ou seja, trabalhar demais, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Gente do céu!
Aí vai lá em Mateus, se ele cuida dos lírios, se cuida dos pássaros, não vai cuidar da gente, que é filho? Mas como é difícil estar nesse lugar de dependência. Como é difícil, porque estar nesse lugar de dependência exige muita vulnerabilidade e Uhum. exige você abrir mão total do controle. Como você disse, sair do CLT para ir para o empreendedorismo é como se uma nova janela se abrisse na nossa vida, sem saber o que vai acontecer amanhã e confiar. Confiar que ele está no controle e, como o Salmo diz, ele é o construtor e está no controle. E eu sigo construindo, porque foi essa a direção que ele me deu. Exatamente. E muitas vezes nós estamos batendo a cabeça, nós estamos sofrendo por não aceitar essa verdade na nossa vida. Ai, porque eu tenho que ser submissa? Ai, porque às vezes está tão distorcida a, a mensagem, está tão distorcida a palavra, está tão distorcida a forma de se dizer, que você reconhece como algo inferior. Como quando, na verdade, é o que você trouxe, é estar debaixo da mesma missão. Quando um homem bem posicionado, um homem em Deus mesmo, bem posicionado dentro de um lar, esse homem traz direção, né? Esse homem traz. Porque nós somos seres muito emocionais, né, Willy? Nós somos seres muito que agem com o coração. E eu acho que Deus fez isso de propósito, porque. Não, ele não acho. Ele fez de propósito porque nós somos o ser que produz a ocitocina, o hormônio do amor. Nós somos o ser que cuida, que gera, que nutre. Mas se a gente tem todo esse lado de afeto, de carinho, quem vai ser o nosso racional? Então, como é importante estar debaixo da mesma missão? Cada um no seu papel, Exato. sem um interferir no papel do outro, mas sim complementando. Eu estava numa situação que eu estava só vendo o meu lado. E, e eu conversando com meu marido, ele olhou e falou assim: não, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí eu olhei para ele, na hora eu quis, tipo, o quê? Daí eu olhei para aquela fala dele, para aquele lado dele. Eu falei: você tá certo. E fiz o que ele me orientou a fazer. E como é bom isso, né? A gente caminhar embaixo da mesma missão, porque nós estamos juntos na mesma caminhada. E como é bom ele ter o olhar diferente do meu, que muitas vezes vou olhar só com o coração, vou olhar muitas vezes para as minhas demandas que eu tenho, e às vezes esqueço de ver que é o Senhor que está colocando isso, então é Ele que vai sustentar para que seja feito. E eu vejo muito que o quanto os extremos, né, prejudicam a vida de uma mulher, prejudicam o seu lar. Porque assim, quando você vai muito pro extremo de sua independente, então você começa a entrar ali num movimento de execução que nós temos ao lado do nosso masculino, ao lado Sim, do pai, de sim, ser executora, de correr atrás de sim, fazer. Vai. sim. Só que quando a gente vai muito para esse lado, a gente começa a roubar o espaço do, do marido, né? E eu falo assim, e eu falo até para quem não tem um esposo, até para mulher que hoje é solteira. Muitas vezes as mulheres falam assim, mas eu não encontro um homem sério, um homem responsável, um homem, sabe, um provedor, eu não encontro esse homem. Mas ela não percebe que ela, quando quem se aproxima dela, tem uma imagem de que ela não precisa de ninguém. Que Pois ela é. é autossuficiente dando conta de tudo e que muito, dependendo do homem que chegar com esse homem que tiver mais nesse equilíbrio de provedor, de cuidado, de estar ali, para acolher, ele vai se assustar com essa mulher. Ele fala: não, essa mulher é muita coisa para mim. Sabe? E num casamento acontece muito isso. Eu vejo muitas mulheres falando: mas meu marido não compartilha comigo da criação dos filhos, não compartilha na casa, mas peraí, você tá dando esse espaço? Pois Ou é. você tá no automático já indo dando conta de tudo. Ou você no automático, quando vê, você já fez e você depois só vai lá para reclamar, sabe? E aí, ou você fala, tem que fazer isso. Aí você não espera o tempo do outro, que assim, não vai ser o mesmo que o seu. Você não Pois deixa é. que o outro faça e não vai ser o mesmo jeito que o seu. Eu falo que um filho precisa de um cuidado da mãe e do pai.
A mãe nunca vai suprir o cuidado de um pai na vida de um filho. A gente sabe isso até emocionalmente, cientificamente, com a mente, o ser humano, como foi desenvolvida. E o pai também nunca vai suprir todo o espaço da mãe, sabe? Então, e aí o extremo de que, aí tá bom, eu sou extremamente submissa ao meu marido, mas nem não tá submissa, porque é aquela mulher que não cuida, ela negligencia a própria saúde, ela negligencia o autocuidado, ela tá cuidando da casa inteira, a casa tá totalmente limpa, mas ela por dentro tá assim, vazia, tá se sentindo sem valor, tá desconectada da sua identidade e não tá sendo a mulher que Deus fez para ser. Por É, a mulher que Deus nos fez para ser, ela vai estar sempre procurando o equilíbrio, sabe? Ela vai estar sempre liberando a sabedoria de que eu sei a hora de trabalhar, eu sei a hora de gastar minha energia se eu trabalho fora, ou se eu trabalho em casa, ou se eu administro o lar, eu vou colocar toda essa minha energia de movimento, de execução nisso. Na hora que eu estiver dentro do meu lar, quando eu estiver com meu esposo, aí é hora de eu descansar. Aí é hora também de ser servida. Mas ser, você não tem esse equilíbrio, você não abre esse espaço. E aí fica naquela murmuração, naquela reclamação de que ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Mas espera aí, você tá dando esse espaço? é bem isso, porque você trouxe uma fala muito importante. Os extremos são sempre muito prejudiciais. Uhum. Aquela que faz muito e não se, alguma coisa vai ficar faltando. Vai faltar. E aquela que não faz nada, sempre está esperando por alguém vir fazer por ela, também ela não vai ter a vida que ela foi projetada para ser. Porque, como o Salmo falou, existe um construtor, mas é necessário construir, É, não é? nós temos que Então, a movimentar. gente. E Deus fala exatamente, Paulo vai dizer isso, né? Que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Uhum. Olha só, gente, às vezes a gente acha que. Eu estava falando ontem com a Iris isso, né? Que a Bíblia, ela não é um livro de respostas. Ela é um livro de orientação. Então você precisa ler, você precisa entender o que ele traz de princípio para que você possa aplicar na sua vida. Porque muitas vezes a gente está usando a Bíblia assim: Senhor, fala comigo. Daí abre lá esperando uma resposta. Mas não, ela é um livro de orientação. E uma das orientações que é muito clara, que a gente aprende, um dos aprendizados é justamente esse que Paulo traz, que Deus não nos deu o espírito de temor, ele nos deu o espírito de equilíbrio. Então, você vê como você estar nas posições de extremo falta, muitas vezes, de confiar em Deus. Deixa eu aproveitar e puxar um gancho sobre isso, porque eu vejo que hoje tem muito assim, cresceu cada vez mais quando veio o conhecimento sobre os temperamentos, o quanto mulheres continuam se colocando em caixinhas. Por quê? Os temperamentos fala ali, ainda mais o colérico, né? Que já tem esse temperamento mais de ação, mais explosivo, e as mulheres falam, eu sou colérica, então tá bom. Então isso Se é um conforma. temperamento. Não. Você pode ser colérica, mas você tem que ter O equilíbrio. o equilíbrio, sabe? O E cadê equilíbrio. a mansidão? Cadê os frutos do espírito? Cadê? Exato, exato. Entendeu? Então, assim, isso não define Perfeito. a gente, sabe? Então, eu tô falando que é um outro extremo que, se a gente às vezes não tem consciência, a gente se apega e se coloca nessa caixinha. Não, eu sou assim, eu tomo a frente, eu não tenho paciência porque é meu temperamento. Não. Se Você pode ter esse justifica. sim, mas você ainda tem os frutos do espírito, que é paz, mansidão, sabedoria, sabe? Então, é uma mulher assim que eu vejo muitas mulheres, às vezes cansadas, às vezes sobrecarregadas, que se apegam a isso para justificar, sabe, o excesso. Uau. Ai, gente do céu, é exatamente isso, né? Se colocar nesse lugar e falar, não, eu sou assim, pronto, acabou. É importante você entender para você não ficar perdida sobre o que acontece com você. Mas existe exatamente esse ponto. Se o espírito habita em você, você tem os frutos. Às vezes só precisa ser desenvolvido. E Exato. não pense você que vai ser desenvolvido como um pó de pirim-pim-pim. Plim, Hum. pronto, é seu. Não. Vai ser desenvolvido da mesma forma que foi construído algo na sua mente, que você
perpetua até hoje, da mesma forma os frutos também vão ser regados e construídos, né? No sentido de que, eu preciso ter mais mansidão. O Espírito está em você, mas Deus vai colocar situações para que você desenvolva a mansidão. Deus vai colocar situações para que você desenvolva a paciência. Deus vai colocar situações. E às vezes a gente quer fugir dos processos sem entender que é os processos que vão nos levar ao propósito. Apesar dos processos serem dolorosos, é exatamente isso que vai nos levar ao propósito. Porque você não entrega algo de valor para alguém que ainda não sabe um pouco manusear aquilo. E eu tenho um provérbio que eu acho muito lindo, que eu não decoro o número, tá? Mas é aquele que fala assim: é melhor viver numa casa com goteira do que com uma mulher briguenta. Exato. Olha o quanto Deus fala. Não é que Deus está jogando, o peso para a mulher. Não, Deus está trazendo. Olha o quanto eu te fiz capaz de impactar um lar, positivamente ou não, sabe? E eu falo que assim, o extremo, o que eu mais percebo na minha vida é vestindo essa máscara da guerreira, de dar conta, de independente, o extremo que mais prejudicou, que assim, eu, na medida do possível, eu reconheço que, com a permissão de Deus, eu dei conta ali até em canto da maternidade, sabe? Eu era aquela mãe que trabalhava fora, mas estava na reunião de pais, estava na apresentação. Eu estava sempre tentando equilibrar. Mas, e o casamento também teve os seus desafios, mas eu também era sempre que eu priorizava. Mas eu não me priorizava. Eu não priorizava o meu emocional, o meu autocuidado. E muitas coisas hoje com autocuidado, e eu compartilho diariamente sobre isso, né? Você precisa de pelo menos 10, 15 minutos por dia, fazendo uma coisa somente para você. Por quê? Muitas falam assim: mas eu nem tenho tempo para isso, essa coisa de autocuidado, eu não tenho tempo, eu não consigo, mas peraí. Então, assim, você não tá se priorizando. E a gente esquece que, assim, se a gente não se prioriza com autocuidado, seja de. Não é só a gente ir lá fazer a unha, fazer o cabelo. Não, isso é externo, sabe? É realmente se nutrir. Você tá fazendo pelo menos uma leitura que te nutra de alguma forma? Ou você tá almoçando com o celular na mão? Você tá parando um pouquinho para respirar, para tomar um sol, para estar em estado de consciência presente, para fazer alguma coisa que te preencha como ser humano ali de alguma forma, sei lá, um crochê, ler um livro, alguma coisa. Tem algo que te faça bem. Mas você tá fazendo? Aí as mulheres falam: mas eu não tenho tempo. Não. Na verdade, você não tá se colocando na própria agenda. Você não tá se priorizando. Porque todas temos as mesmas 24 horas. E quando a gente passa a priorizar, a gente vê que a gente consegue gerenciar muito melhor o tempo quando a gente tá cheia, né? E assim, é uma coisa, até falando assim, espiritualmente, quando a gente não se cuida, a gente está negligenciando a morada. Se a gente não cuida do emocional, a nossa saúde física vai replicar. Vai. Vai. Quantas pessoas nós atendemos com crise de ansiedade, com coisas doenças psicossomáticas mesmo, que a gente vê que é negligenciando o emocional, que de alguma forma vai sair. De alguma forma, em algum momento, aquilo vai sair para fora. E é totalmente essa negligência, essa falta de cuidado, essa falta de olhar para si. Acho que você deve se deparar muito com isso também. Eu sempre pergunto para as mulheres que vêm até mim, quando a gente começa o tratamento, né? O que você gosta de fazer? Elas não E sabem. não sabe, não sabe. Aí fica meio perdida. Fala, mas uma coisa que você faça e te dê prazer. Aí sempre quando eu vou trazer essa pergunta, é sempre direcionada para o outro. É, Falei, não, estou falando de você. O que você gosta de fazer que te dá assim a sensação de prazer, a sensação de estar viva para você? E elas ficam perdidas. E aí você manda até isso como lição de casa. Vai falar, então, peraí, vamos pensar em algo que você não pode, primeiro nós, depois através de nós. é, Não é isso que a gente prega a mensagem? Primeiro tem que ser em nós, depois através de nós. foi. É tão importante isso que Jesus vai dizer, e eu acrescento mais um mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E todo o amor que eu tenho pelo outro, que não passa por mim,
é simplesmente máscara. Não é real. Se não passa por mim, não é real. Eu tô tentando ser alguém que eu não sou. Eu tô tentando vestir uma capa de boazinha, uma capa de boa cristã, uma capa de, ai, eu preciso ser assim porque Deus manda eu ajudar o próximo. Mas e aí você? Tá passando por você esse amor para que você possa entregar? E aí, como tá sendo? A Mi vai lembrar, a Mi do Ari. É que tem duas Mi aqui, mas a Mi do Ari vai lembrar. Eu dei um treinamento que chamava Habitudes. Hábitos e atitudes que moldam um líder. E dentro desse treinamento, existia uma lição que chamava o padeiro faminto. E o padeiro faminto, assim, é uma lição para a vida de todo mundo. Existia um padeiro que ele fazia um pão excepcional. E as pessoas começaram a perceber quão maravilhoso era o pão daquele padeiro. E quando começaram a perceber que aquilo que ele produzia era tão bom, as pessoas começaram a vir até ele em busca daquele pão. Não em busca dele, em busca do pão. E ele, assim, na tentativa de agradar as pessoas vinham cada vez com receitas mais mirabolantes para ele. Ó, você deveria tentar fazer isso. Ele, tá bom, eu vou tentar. Você deveria fazer um pão assim, assim. Não, eu vou fazer. E uma das pessoas que conhecia o padeiro há muito tempo começou a perceber que ele estava definhando. E começou a perceber dia após dia aquele padeiro definhando. E um dia essa pessoa foi visitar o padeiro na casa dele. E quando ela chega, ela percebeu algo surreal. Na casa do padeiro não tinha pão. Ele passava tanto tempo se dedicando aos outros que ele não tinha para ele. E aquilo estava definhando ele. A falta de nutrição, né? Como a gente falou aqui, a falta de nutrição nele primeiro para depois servir ao outro, estava acabando com ele. Então, para você entender de uma forma assim lúdica, de uma forma que a gente entenda mesmo, como que é importante primeiro passar por mim para depois ser através de mim. Não tem como. A gente mora aqui numa região agora que você pode ser o que você quiser. Gente, eu que vim lá do interior, às vezes eu fico assustada, porque é tanta proposta disfarçada de propósito. Você pode ser o que você quiser aqui. Tem mentor para tudo. Você quer ser a aeromoça? Tem um mentor que vai te ajudar a ser a aeromoça. Você quer ser uma musa fitness, bodybuild? Tem um mentor que vai te ajudar a ser. Mas assim, até que ponto isso são máscaras? Uhum. Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto você vai conseguir sustentar algo que você não tem autoridade nem autorização para ser? É fácil vestir uma máscara, né? Pra gente, Super. fácil pra mulher. A mulher, assim, a mulher é cíclica, então ela tem suas facetas. Ela consegue sair pro trabalho, falar ali de forma mais formal no trabalho, se posicionar, ser firme, e chegar em casa ser doce com os filhos, ser brincalhona, sentar no chão, brincar. Nós conseguimos fazer isso. Mas a questão é, o que vem dentro, o que tem dentro? Vestir máscaras é fácil, mas e na hora que você tem que buscar lá dentro? Aí você não acha, igual você pergunta, o que te faz bem? O que você gosta de fazer? Eu não sei. Porque a mulher aprendeu a vestir tantas máscaras, e isso do amor é tão importante e real, porque assim, é meu próximo como a ti mesmo. Então tá bom, a gente vai lá, a gente acolhe o mais necessitado, a gente ajuda, a gente acolhe aquela amiga, aquela mulher. Mas e peraí, se a gente não tá se acolhendo, se a gente não tá se amando, já percebeu que fica fácil nesse só de dar o que você não tem? Abre portas para sentir inveja, para se comparar. Exato, porque assim, nesse ponto que você trouxe, é muito fácil você acolher quando você não está nutrida, quando você não tem. É muito fácil você acolher no sofrimento, é muito fácil você acolher na dor, mas é na alegria. Não, não tem. Você consegue contar na ponta dos dedos quando você consegue uma conquista, algo assim que Deus abençoou sua vida, quantas pessoas vão celebrar com você? São Exato. poucas. Por quê? Porque as pessoas estão vazias dentro. Então elas são fáceis para ajudar, acolher. Vamos dizer assim, não falta enfermeira nesse país, né? Enfermeira pra tudo, tem médica para tudo. Mas e aquela mulher de olhar e falar assim:
querida, parabéns, como você venceu. Porque ela realmente sente ali dentro. Ela não consegue. Porque dentro dela ela se sente fracassada. Ela sente que ela não consegue. Que todas as mulheres conseguem e ela não. Por É, quê? É o que eu sempre falo. Está desconectada da sua identidade. Não sabe o que quer ser. E ficam assim, se apegando ao que as pessoas falam que é propósito. Então, se é, alguém fala, olha, isso daqui é o seu propósito, a mulher facilmente vai lá e veste aquela máscara daquele propósito. exato. Nossa, Né? perfeito, Por perfeito. quê? Porque ela não tem ali dentro. Então é fácil vestir fora. Então, assim, a qualquer procedimento hoje estético que a indústria farmacêutica trouxer, que a indústria da beleza trouxer, é facilmente para a gente vestir. É fácil. Né? Eu até falo assim, muitas mulheres falam, mas eu não tenho, até em relação a essa reconexão de identidade, a viver um processo terapêutico, de olhar para dentro, muitas fogem e falam assim, eu não tenho tempo, eu não tenho condição, não. Aí você vai ver a mulher tá fazendo viagens para poder fugir do conflito, viajando, a mulher tá fazendo tudo quanto é procedimento, mas ela não está conectada da sua identidade, sabe? Perfeito, E naquele perfeito. e eu pergunto para as mulheres assim: quem é você quando ninguém está olhando? Se eu ligasse, se a câmera do seu celular se abrisse agora, nesse momento que você está aí sozinha, rolando o feed, olhando a vida das pessoas, se comparando inconscientemente, quem é você? Aí tem aquele susto. E aí eu falo assim, o que é se reconectar com a verdadeira identidade, né? Tem pessoas que às vezes olham só pela frase e não tentam entender assim, peraí, deixa eu entender. É se reconectar, tira os aventais. Tira o avental da mãe, tira o avental da profissional, tira o avental da esposa, tira o avental da filha dos seus pais. O que sobra? A filha que Deus criou. Cadê a Exato, filha? Cadê essa exato. filha que ele criou com seus dons e talentos, que ela nem sabe mais quais são os dons e talentos dela? E aí Pois é. fica, eu não sei o que eu sou. Mas eu trago a luz, essa informação, essa verdade, não para a mulher ficar assim, nossa, eu tenho tantos anos e eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não sei qual que é o meu dom, meu talento. Não é para trazer ansiedade, para trazer desconforto, não, é para trazer a luz mesmo. É, A Bíblia mesmo fala que nada fica oculto, né? é, Vai a luz, então se vem a luz, é para você ter uma oportunidade de se reconectar, de ir atrás. exato. E uma coisa, eu sempre também, quando eu chego nesse ponto, eu tento trazer clareza no sentido de que, se você viveu ignorante até agora, nesse ponto, Deus não vai te cobrar. Porque você viveu ignorante, você não sabia disso. É. Mas a partir de agora que você sabe omitir isso e continuar na ignorância, aí você vai ser cobrado. Aí você vai ser cobrado. Então, vocês que estão aqui hoje, te preparem. A caixinha que eu fiz teve algumas respostas que eu trouxe, algumas mais relevantes aqui para nós. Uma que você acabou de falar, ser mulher é ser filha do Altíssimo. Muitas mulheres já estão se reconhecendo nesse lugar. Ser filha é ser cuidada. Ser filha, eis que te digo, né, Iris? Não de mim mesma. A gente brinca, eu e a Iris. Eis que te digo de mim mesma. Ser filha é você reconhecer o cuidado. Ser filha é você reconhecer que tem alguém sobre você. Ser filha é você reconhecer que você tem um pai. E ser filha também é reconhecer que você tem responsabilidades. Jesus, quando estava na terra, ele fala assim: eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Então, se colocar no lugar de filha, não é só ser a filhinha de papai. É fazer o que você vê o seu pai fazendo. E o que o seu pai anda fazendo. Né? Colocar aqui para nós também que ser mulher é ser paz em meio à guerra, beleza nos lugares improváveis. Sim, eu vejo Abigail. Quando uma guerra ia ser estendida, um povo ia ser exterminado, ela foi aquele momento de paz. E ela foi muito esperta, por isso que eu falo, gente, banquete é de Deus. Ela serviu. Colocar a mesa é de Deus. Ela fez exatamente isso. Preparou um banquete para aplacar a fúria de Davi. Então, mulher é isso mesmo, é ser paz em meio à guerra.
beleza nos lugares improváveis. Porque da onde Davi ia destruir, depois levou ela para ser uma das esposas dele. Equilíbrio, presença e afeto. Exato, nós estamos tentando ser mulheres equilibradas, mulheres que, apesar de carregar vários pratinhos, mantém o autocuidado, mantém essa consciência de que precisa ser em mim para depois ser através de mim. Colocaram também para nós que ser mulher é levar graça, leveza e acolhimento sem perder a força e ousadia. Olha que forte. Levar graça. Já viu um ambiente gracioso? A mulher traz. Já viu uma casa só de homem? Sem nenhuma plantinha, sem nenhum quadro. Então a mulher traz essa leveza, esse acolhimento, quando você chega num ambiente que tem uma mulher, num ambiente, numa casa que você vê que uma mulher está equilibrada, você entra naquela casa, você já vai sentindo aquela paz, aquele lugar gostoso. Não estou falando de luxo, eu estou falando de aconchego. Que mulher traz esse lado de aconchego. Colocaram que ser mulher é um privilégio. Exato. Porque eu vejo hoje em dia tantas mulheres querendo ocupar o lugar do homem, e olha o privilégio que nós temos de ser o ser mais frágil. Porque Paulo vai dizer também que que o homem deve considerar a mulher como um ser mais frágil. Então, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de entender que de fato nós fomos feitas não de uma matéria dura, dura sim, que fomos feitas do osso, né, da costela do homem, mas nós somos feitos de algo de dentro. De dentro. Então, nós temos uma conexão com algo de dentro, com algo mais profundo. E também foi, né, girar vários pratinhos, mas manter o autocuidado. Essas foram algumas das respostas que nós tivemos ali na nossa caixinha. E a gente vê que esse bate-papo nosso trouxe tanta clareza, tanta leveza. E é tão gostoso ter esses momentos de pausa. Eu garanto que muitas, igual a Mi, que está indo para o trabalho, mas quantas de nós, às vezes, ao invés de ter esse momento de autoconhecimento, nós estamos lá, como você disse, nos comparando e nos autodepreciando com a vida dos outros. É legal rolar o feed, é legal saber o que está acontecendo, é super legal. Mas seja intencional. Não coloque coisas na sua vida que vão te prejudicar. Seja intencional. Isso é autocuidado, não é? Isso é autocuidado quando você vê que algo, ao invés de te levar para cima, vai te trazer para baixo. Algo que talvez não está em equilíbrio dentro de você, e a hora que você olhar, você vai se comparar. Isso é terrível com você mesmo. Porque aquela pessoa que você está se comparando jamais teve a mesma história que você. Ela não usou os mesmos sapatos, não andou pelos lugares que você andou, não teve as experiências que você teve. Então, chega a ser assim, desumano. Desumano. E assim, não desumano. Às vezes a gente está se comparando com mulheres que estão ali só com uma fração de segundos do dia dela, onde ela passou, ela tá bem, ela vai dar o melhor para ela, porque assim, a gente não vai se expor de forma assim, né? Se a gente pode de repente edificar o dia de uma mulher, que a gente edifique, se na nossa posição seja alguma palavra de bem, sabe? Algo para abençoar. A gente não vai vir na internet e trazer as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Tem momentos para isso, né? Tem. Mas eu vejo que Façam terapia. E eu vejo que muitas ficam assim, se comparando, mas assim, poxa, aquela mulher carrega dores e experiências que aquela outra mulher que ela tá se comparando na internet não tem. E ela fala, por que aquela mulher consegue e eu não consigo? Por que tudo que eu tento eu não concluo? E por que assim, muitas estão olhando sempre para outra e falando, mas não é possível. Aí elas tentam fazer isso, fazer aquilo, faz isso, se formação, compra de tudo quanto é curso e vai acumulando, vai deixando. E não consegue sair do lugar onde quer sair. Não consegue se movimentar. E eu falo fica pesado. Fica pesado. Quando tá muito pesado, você não consegue se movimentar. Não, você precisa deixar fluir. Deixar fluir. E às vezes a gente está vivendo uma era de obesidade mental. Sabe? É tanta informação que a gente adquire. Tá bom, eu adquiro essa informação. Essa base é ótima, esse rime é ótimo, esse curso é ótimo, essa dieta é ótima. É tudo.
Tem tudo ótimo na internet. Tem, como você falou, vai ter um mentor ali para tudo. Mas e aí? Mas espera aí, será que isso realmente se encaixa na sua identidade? Se Isso, conecta? Porque aí quando não se conecta, a gente só vive usando máscaras, não tem constância, exato. né? Não tem. É o que nós falamos, não tem como você segurar algo por muito tempo se você não tem autoridade e autorização para viver aquilo. E aí você fica se sentindo muitas vezes, vai terminar o dia exausta, se sentindo uma fraude, porque você fala, eu não dei conta do que eu queria, eu não fiz nada, mas você fez muita coisa. É, Só que você está fazendo muita coisa sem intencionalidade, sem pois é, estar em presença, sem conexão realmente com quem é você e o que você veio para ser. E eu falo que o verdadeiro propósito é evolução, é ser melhor que nós fomos ontem. Não que a nossa exato, irmã, que a nossa vizinha, que a pastora, que o líder. Não, melhor que nós. E aí, quando a gente fica se medindo com a régua do outro, essa conta nunca bate. exato. Né? Perfeito, perfeito. Bom, foi maravilhoso. Já está dando 1 hora que nós estamos aqui. É, Passou muito rápido. Ai, que a gente possa ter mais momentos assim, de clareza, de leveza, de pausa, né? De autocuidado mesmo. E você é uma querida, você sabe disso, não precisa ficar. Você é uma querida. E nós vamos ter muito mais oportunidades de estarmos juntas. sim. Quero falar um pouquinho para vocês que eu estou num processo de gravar uma mentoria. Uma mentoria que vai se chamar Raízes Curadas. Nós vamos tratar muitos temas, muitos temas. Vão ser aí 5 encontros ao vivo, 20 aulas gravadas que já estão aí no processo de desenvolvimento. Nós vamos tratar temas como esses: comparação, rejeição, complexos de inferioridade, mecanismo de defesa, muro de proteção. Nós vamos falar sobre perdão, como ter fé para perdoar, como abrir mão do direito, porque é exatamente isso que significa perdão, para você poder viver uma vida leve. Vamos falar sobre orgulho, ego, idolatria, crenças, valores. Gente, é muita coisa. Nós vamos falar sobre identidade, paternidade, filiação, pertencimento, adoção, Nossa. propósito, destino. Gente, é muita coisa boa que nós vamos falar. E se você, de alguma forma, tem vontade de se aprofundar mais ainda e quer fazer parte disso, fica atenta que nos próximos dias nós vamos estar falando mais sobre isso, nós vamos estar trazendo mais conteúdos relacionados a isso. E o propósito de tudo isso é o que, Simone? É você ficar rica? Não, gente. O propósito de tudo isso é segurar na mão de quem está no mesmo caminho e falar: vamos, que a gente tá junto. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Vamos, que a gente tá junto. E eu quero muito fazer isso com. Eu tô fazendo isso com muito temor no meu coração e espero que alcance as vidas que precisam ser alcançadas. E nos próximos dias nós vamos trazer muito mais coisas aí relacionadas a esse assunto, a esse tema, a essa proposta, que para mim é um desafio também, porque trabalhar no 1 a 1 é muito gostoso, né? Trabalhar no 1 a 1 é muito bom, trabalhar em rodas presenciais é muito bom, mas o online para mim ainda é um grande desafio. Eu tô aprendendo a mexer nas ferramentas, tenho uma mentora, que sempre tem um mentor, né? Me auxiliando. E eu creio que vai ser muito edificante para as vidas. Se vocês precisarem também, a Emily está aí, toda disposta. Eu quero falar, eu nem sei se você vai lançar, mas eu quero falar sobre um programa que a Emily tem, que é maravilhoso, gente, sobre o Aurora. Eu já estou colocando ela na roda. Gente, o Aurora, ele é um programa de 28 dias que busca trazer, liberar resíduos emocionais para te deixar livre de algumas situações na vida. É um programa muito gostoso, muito rápido, e ela faz com excelência esse programa.
E se vocês quiserem saber mais informações, manda mensagem para ela. Eu nem sei se ela vai abrir turma por esses dias e eu já tô jogando ela na roda. Ó, É, eu, hein? já jogou. Eu tava me movimentando para abrir, porque assim, eu gosto de ser sempre intencional, né? E assim, conciliando os atendimentos individuais com a Aurora, é sempre um prazer fazer. Mas eu falo que toda mulher que for fazer vai ter resultados assim extraordinários. Porque é um tempo. Eu já passei. Quando a gente está sentindo que o corpo está precisando ali de mais saúde, a gente vai lá e toma aquele suco, né? É prático ir lá pegar um suquinho e tomar. Mas o Aurora é você separar 20, 25 minutos do dia para você, para cuidar mesmo da sua mente, do seu emocional e tirar aquele excesso, né? Porque quando a gente falou, quando a gente está com excesso de emoções disfuncionais, a gente não consegue se conectar, a gente fica muito no piloto automático e a gente fica só reagindo à vida, a gente não age, Reagindo. né? Exato, Eu, exato. A gente não eu, consegue ser o protagonista. você não consegue direcionar. E é igual o que você está falando, Deus te colocou essa mentoria como uma direção e você fala que está enfrentando dificuldades no online, mas você está em movimento. Exato. Tá? Quando a mulher está muito assim, com muita emoção disfuncional, ela não consegue sair do lugar. Ela fica, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não consegue. E ela não consegue restaurar o casamento, cuidar melhor dos filhos, desenvolver profissionalmente, porque ela tá cheia de excessos, né? De E carga. volta a falar, uma pessoa sobrecarregada com muito peso, ela não consegue se movimentar. Então é preciso deixar limpar, é preciso deixar fluir, tirar aquilo que é tirar aquilo que não é mais necessário. E o Aurora é um grande caminho para te ajudar a fazer isso. A Emily vai abrir turma do Aurora. Simone me colocando agora na prova de fogo, mas é uma Mas é benção. muito bom, gente, é muito É bom o Aurora. muito... Vale muito a pena. É um programa rápido e que traz, de fato, essa limpeza emocional. Você sabe que eu passei por ele quando eu tava vivendo a crise de ansiedade nada? E me ajudou muito, porque Verdade? tirou o excesso. Foi a primeira porta antes de viver o processo terapêutico integrativo. Foi ele. Então, assim, tirou muito excesso. E eu falo assim, a gente começa e fala, mas eu vou fazer. Aí você fala, poxa, mas são 28 dias. É a nossa fase cíclica, É, sabe? Mas faz uma limpeza emocional, assim, de uma força tamanha, porque às vezes a mulher não tá ainda no sentindo no momento de se abrir no processo terapêutico, sabe? exato, Eu entendo que exato. cada momento. Mas o Aurora, como é um protocolo de autoaplicação, é diferente. Então, ela mesma recebe diariamente o material, as técnicas guiadas, e ela mesma faz no canto dela ali, sozinha, e é muito bom, é maravilhoso, assim. Quero abençoar sua mentoria, que eu sei que vai ser um sucesso, em nome de Jesus. Amém, amém. Vejo muito que essa jornada é um despertar de mulheres, e você vai despertar muitas mulheres, vocês, as mulheres que estão em conjunto aí, e vai ser um sucesso. E tudo assim, é tudo como um aumento de comunidade, sabe? Uma segurando na mão da outra. A Exato, gente vê que foi muita ignorância por anos a gente acreditar na disputa e concorrência entre mulheres, né? exato, Às vezes o ambiente corporativo impõe muito isso, a sociedade impõe isso, mas quando a gente segura uma na mão das outras, a gente vê a força que isso tem. exato. Eu estou em busca, eu sempre falo para a Thay, em busca de formar a tal sororidade que tanto é falada Não e é? pouco vivida, né? Uhum. Porque quando a gente percebe que sozinha eu consegui até um determinado ponto, mas juntas nós podemos ir muito mais além, porque aquilo que eu não tenho, você tem, aquilo que às vezes eu não estou enxergando, você de um olhar de fora consegue enxergar, e a gente precisa desenvolver esse lugar de sororidade mesmo, e de que mulheres ajudem mulheres, de fato, sem esse lugar de disputa, né? Exato. Sem esse lugar de disputa. Gente, foi muito bom, foi maravilhoso. Eu quero agradecer cada uma de vocês que estiveram aqui conosco. A Vivi tá me chamando para fazer uma live. Não é de hoje, né, Vivi? Vamos marcar essa live. A Vivi é uma maravilhosa, gente. Toda blogueira, toda famosinha aqui de São Paulo. E a gente vai marcar essa live, sim. E eu quero semana que vem ter uma convidada aqui, né? Para a gente falar mais um pouquinho sobre esses assuntos tão pertinentes no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não para pensar. Quem sabe aí lança um quadro em toda quarta-feira,
Nossa live de manhã, hein? Esse momento nosso, maravilha. Vamos colocar nas mãos de Deus. Meli, Deus abençoe sua vida, seus projetos, sua família, tudo aquilo que leva seu nome. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre você, sobre a sua casa. Abra o seu entendimento, abra a sua visão espiritual para tudo aquilo que Ele tem já projetado para a sua vida e que te dê forças e sabedoria para alcançar tudo isso. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente você, Deus abençoe grandemente cada uma das pessoas que estiveram aqui e fiquem ligados que em breve teremos mais, tá bom? Obrigado, gente, foi muito bom. Gratidão a todas Tchau, vocês. gente. Tchau, Obrigada. tchau.